Jesus é amor. Quem foi este ser de luz que, crucificado, depois de ser perfurado com uma lança, já no seu último suspiro, pediu ao Pai que perdoasse seus algozes, porque eles não sabiam não sabem o que fazem. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus foi concebido por uma graça do Espírito Santo. Um anjo se dirigiu a Maria, ainda virgem, e falou-lhe que ela ia ter um filho. Ela então argumenta com o anjo: como se eu não conheço homem algum? E aí será concebido por uma graça do Espírito Santo. E assim o foi. E José foi um marido abnegado e um excelente pai, São José. E aí Cristo teve toda uma trajetória. Nasceu na parte mais pobre da Palestina, que é aquela região toda ali, a Terra Santa, Jerusalém, aquilo tudo era Palestina antigamente. Então Cristo nasceu na parte mais pobre da Palestina. Aos 12 anos, ele sumiu da vista de Maria. E aí Maria, o procurando, o encontra em conversa com os homens da lei, os sacerdotes, que estavam admirados por uma criança de 12 anos ter o conhecimento e as ponderações que ele tinha. Estavam encantados com o menino Jesus. O seu primeiro milagre, salvo engano, foi nas bodas de Caná. O vinho acabou e então Maria se dirigiu aos servos e, procurando Jesus, falou que o vinho tinha acabado e que ele se virasse para providenciar o vinho. Ele aí responde para ela que ainda não tinha chegado o momento dele. Mas ela chegou para o servo e, ciente da capacidade dele, que ela sentia no fundo do seu coração, que ele podia, mandou que eles fizessem o que ele orientasse. E assim foi feito. Jesus pediu que enchesse umas talhas de água e transformou a água em vinho. E os degustadores do vinho ficaram surpresos como que o melhor vinho estava sendo servido já no final da comemoração da festa. Então, salvo engano, foi o primeiro milagre de Jesus, foi nas bodas de Caná. Jesus começou ajudando seu pai, José, que era um carpinteiro, mas quando chegou o seu momento, ele saiu e foi peregrinar, levando os ensinamentos do pai a todos que precisavam. Muitas vezes ele era questionado o porquê de conviver com a ralé,
Então ele justificava dizendo que era quem precisava mais da presença dele. Ele foi luz na vida de muitas pessoas que passavam por dificuldades, por conflitos, e os seus ensinamentos saíram do Oriente e se expandiu para o Ocidente, que é onde nós estamos. Assim como o Sol nasce no leste e se põe no oeste, os ensinamentos do Cristo saiu do leste e irradiou por todo o mundo, todas as nações. Eu fico admirado, às vezes, surpreso até, o porquê de o nascedouro do cristianismo não ter tanta predominância como aqui no Ocidente nós temos. Aqui, a exemplo do Brasil, nós temos aqui o catolicismo, temos o protestantismo, que tem diversas religiões, igrejas, aliás, do protestantes, Universal, Batista, Reino de Deus, e Assembleia, e muitas outras, que todas são protestantes. Jesus denominou uma religião para trazer os ensinamentos do Pai? Não. A religião de Jesus era o amor. Amar o Pai acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, que nem sempre é fácil. Jesus, em retorno da sua peregrinação, chegando na parte mais judaica da Palestina, ele foi motivo de muita troça, de muito desdém. Ah, mas é você que é o filho do Salvador, de Deus, é o Salvador, mas não é você que era o filho do carpinteiro, que andava aqui conosco? Então me cura aí, vai, que eu quero ver aí. Chegava um aleijado, faz aí, me cura. Então Jesus humildemente aceitou todas as humilhações e se retirou. Foi levar a palavra a quem realmente necessitava. Escapou de uma turba que queria empurrar ele de um monte, acima de um monte, mas ele conseguiu se desvencilhar, saiu e largou a turba lá. Quer dizer, não tinha chegado ainda o seu momento. Então, qual é a religião de Jesus? É o amor. O catolicismo foi criado pelos seus discípulos. Pedro, salvo engano, foi o primeiro papa da Igreja Católica. Agora, voltando aqui, o protestantismo foi criado por Lutero. Lutero, salvo engano, era um sacerdote católico, um padre, e em discordância com algumas teses da Igreja Católica, ele, em forma de protesto, criou uma igreja protestante, em protesto ao catolicismo. No protestantismo temos diversas igrejas: Universal, Assembleia de Deus, Batista, Adventista do sétimo dia, que guarda o sábado, e tantas outras.
Mas todas as religiões têm a doutrina espírita, a religião espírita, que foi a última, que traz explicações que as outras religiões ainda não trazem, como a máxima da doutrina espírita, do espiritismo, é: fora da caridade não há salvação. Só que a caridade não está restrita ao ato da doação de um pão, de um alimento, de um medicamento, de uma roupa. Pode-se praticar a caridade também com gentileza. Às vezes, um gesto de gentileza que você tem com um mendigo, com um pedinte, um morador de rua, um simples bom dia que você dê de coração, um boa tarde, uma boa noite, talvez seja o único gesto de gentileza que essa pessoa necessitada teve. Tem uma frase que eu acho linda, eu acho que é de Dr. Bezerra de Menezes. Deus ajuda o homem através dos homens. Na verdade, ele fala: Deus ajuda a criatura através das criaturas, em alusão ao homem. Acho linda. Outra frase também de Joana de Ângeles, acho muito linda. Nunca deixe que alguém se afaste de você sem um momento de alegria, algo de alegre, uma boa lembrança do momento que esteve com você. Eu acho também linda, mais ou menos nesse contexto. Então, daí a importância de sermos gentis com os mais necessitados. Voltando aqui à religião. Então, a Igreja Católica fala sobre os ensinamentos do Cristo. O protestantismo fala sobre os ensinamentos do Cristo. O Espiritismo fala sobre os ensinamentos do Cristo. Então, não tem uma religião melhor que a outra, levando em consideração que todas levam aos seus fiéis o ensinamento do Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Agora, a doutrina espírita, o espiritismo, ela traz uma explicação para muitas coisas que as outras religiões não trazem. Como, exemplo, se Deus é Pai misericordioso de todos nós, gosta de todos nós de igual forma, o Espiritismo, ele defende a reencarnação, a imortalidade do espírito. As outras religiões defendem que nós só temos uma vida, que nós não reencarnamos. Então, aí o Espiritismo explica: se nós temos só uma vida e Deus é Pai misericordioso de todos nós, como é que Deus, gostando de todos nós de igual forma, iria permitir que um de seus filhos nascesse cego, sem nada enxergar, outros tetraplégico, em cima de uma cama, da cama para a cadeira de roda, outros autistas, outros portadores de deficiências mentais, outros não falam, outros não ouvem, outros são desprovidos de membros, de um braço, de uma perna. Uma mulher não consegue engravidar. Então, a doutrina espírita explica que, quando nascemos com essas enfermidades, estamos resgatando dívidas, débitos de encarnações anteriores. Por exemplo,
o homem que nasce, uma pessoa que nasce sem um braço. Muitas vezes esse braço foi utilizado em encarnação anterior para ceifar a vida de um inocente. Uma mulher que não engravida, ela negligenciou o filho, o ente querido, em encarnação anterior, ou abortou. Então, na encarnação atual, ela, apesar de ter o desejo de engravidar, ela, passando por um processo de reeducação, ela não consegue. A ciência tem explicação para isso, só que a doutrina espírita, o espiritismo, explica o porquê. O catolicismo tem uma página negra que ocorreu, foi o período da Inquisição. Mas eu não atribuo ao catolicismo, e sim a algum sacerdote que no exercício do poder usou de métodos insanos naquela época da Inquisição, queimando pessoas, colocando pessoas na fogueira, crucificando, queimando. Então aquilo ali eu não atribuo à Igreja Católica, e sim a alguns membros da Igreja Católica que estavam no poder, detendo o poder. Falando aqui de Cristo. Cristo, ele efetuou muitos milagres. Tem uma passagem da mulher hemorrágica que ele estava levando uma palavra e estava cercado por um monte de pessoas, por várias pessoas. E ele sentiu que alguém tocou na túnica dele e tirou o poder dele. Então ele perguntou a Pedro: Pedro, você viu quem me tocou? Pedro: não. Ninguém percebeu. E aí a mulher ouviu ele indagando e falou: foi eu, Senhor, que lhe toquei. Aí ele: a sua fé te curou. Porque era uma mulher hemorrágica que veio de um lugar longínquo, acreditando que em contato com Cristo seria curada, e assim o foi. Então tem muitas passagens assim de pessoas que eram cegos e conseguiram enxergar, pediam a ele, imploravam que ele curasse, e Cristo falou: você crê que eu vou lhe curar? Creio, Senhor, eu creio. A sua fé te curou. Mas Cristo teve um papel fundamental. O Sermão do Monte, que coisa maravilhosa. As bem-aventuranças. O Sermão do Monte Tabor, coisa maravilhosa de se ouvir. Eu fico imaginando a gente lendo ou ouvindo falar. É bonito, a gente fica emocionado de ouvir. Eu fico me perguntando quem ouviu pessoalmente Cristo falando. Deve ter sido uma coisa assim maravilhosa. Porque a gente ouvia em uma igreja, ou católica ou evangélica, um padre, um pastor, um trabalhador espírita falando sobre os ensinamentos do Cristo. A gente contagia a gente sente aquele bem-estar. Imagine quem ouvia do Mestre essas palavras. Então, não é fácil não agir como Cristo. Eu assisti uma palestra de Elahá, em que ele fala, eu não sei se foi dos Vedras, que ele faz uma citação: sede como o sândalo, que ao ser golpeado pelo machado,
perfuma-o com o seu perfume, né? Com o seu aroma. Quer dizer, o machado está golpeando o sândalo, que é uma árvore, e o sândalo impregna o machado com o seu aroma. Que coisa maravilhosa. Outra palestra de Divaldo Franco também que eu assisti, que ele fala que a violeta, quando é pisada por um cavalo, ela impregna a pata do animal que o pisou, que a pisou, com seu perfume. Que coisa maravilhosa, né? Porque às vezes, quando alguém dá uma pisada na gente, a gente, Ave Maria, se segura ali para não retribuir, né, a pisada. Então, olha que coisa maravilhosa que Divaldo Franco fala. Ser como a violeta que, ao ser pisada por um cavalo, impregna-lhe a pata com o seu perfume. Que coisa maravilhosa. A do machado também golpeando o sândalo, a árvore do sândalo. Maravilha também, viu? De Elahá, Jorge Elahá. Então, tem muitas passagens interessantes de Cristo. Tem uma passagem que eu acho interessante também. Estava Pedro e Cristo peregrinando pela Palestina, pela parte mais pobre da Palestina, levando a palavra, e foram convidados para ceiar com uma família. E assim foram. Chegando lá, sentaram na sala e ficaram lá conversando. E Pedro, com a fome que o estômago chegava, estava revirando. E aí Pedro levanta, vai na cozinha. Quando chega lá na cozinha, ele vê uma galinha bronzeada, toda assadinha, no jeito lá na cozinha. Aí Pedro deu aquela olhada furtiva que uma pessoa faz quando quer fazer alguma coisa errada. Olha para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, foi lá, pegou a coxa da galinha e comeu rapidinho, foi lá no quintal, cavou, escondeu o osso e voltou. Sentou na sala, com aquela carinha de quem fez alguma coisa errada. Jesus olhou para ele, baixou a cabeça. Jesus, aí tem. Quando o casal chamou eles para cear, foram para a cozinha. Quando chegaram lá, a mulher se assustou. Mas eu deixei essa galinha aqui com as duas coxas, só tem uma. O que será que houve? Aí Pedro, mas será que ela não tinha só uma perna, não? Será que não tinha só uma coxa? Aí a mulher, não, foi eu que temperei, que assei. Aí Pedro inconsolado, Jesus olhou para Pedro, Pedro baixava a cabeça. Aí Pedro veio na porta da cozinha e estava garoando um pouquinho. Quem tem convívio com sítio, com fazenda, ou cria galinhas no quintal, já deve ter percebido que quando está garoando, os franguinhos, geralmente, alguns deles ficam só em uma perna e com a outra perna recolhida sob a asa. Aí Pedro, olha lá, um franguinho lá, só com uma perna só, uma franguinha. Será que essa galinha também não só tinha uma perna? Aí Cristo olhou para ele assim, aí Cristo abaixou, pegou uma pedrinha e jogou assim, perto do franguinho. Aí o franguinho baixou a outra perna e saiu andando. Aí Pedro olhou para ele, lá vem o senhor com sua mania de fazer milagre. Mas só que isso aí não está na Bíblia não, viu? Isso aí foi uma piada que eu li, que eu vi há uns anos atrás e não esqueci. Mas achei interessante também isso aí, essa piada, engraçada. Então, eu me questiono às vezes se Cristo não tivesse ressuscitado, se os seus discípulos tinham dado continuidade ao trabalho de levar os ensinamentos do Pai, porque eles fraquejaram.
Quando estava na última ceia, salvo engano, Jesus, já consciente do que ia passar, ele, após ter passado uns 40 dias, salvo engano, jejuando de alimento e do convívio com as pessoas, sozinho. E aí, logo quando ele veio desse jejum de 40 dias e 40 noites, salvo engano, foi que ele fez aquela pregação maravilhosa das bem-aventuranças no Monte Tabor, conhecido como Sermão do Monte, em Mateus 5. E ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pois tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E aí não deu outra. Quando os guardas chegaram, o centurião, com Judas indicando onde estava Cristo, Pedro o negou. E Pedro foi visitá-lo, os guardas, mas alguém apontando, mas não era você que andava com ele? Eu não. Pedro pulou lá, eu não. Então Pedro foi visitá-lo na prisão, aí Cristo apenas olhou para ele, não falou nada, ele baixou os olhos. Então, e aí os discípulos evaporaram. Depois Cristo ressuscitou. Salvo engano, Madalena foi quem viu Cristo e falou para os discípulos que Cristo tinha ressuscitado. E aí Pedro, salvo engano, mas para você que ele apareceu, logo para você, quer dizer que tinha que ter aparecido para ele, né? Então, quando Pedro foi crucificado, ele disse que não merecia ser crucificado como Jesus Cristo foi. Salvo engano, foi Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro ou Paulo? Eu acho que foi Pedro, de cabeça para baixo. Então, após Cristo ter ressuscitado, a fé deles foi renovada por causa da imortalidade do ser imortal que era Cristo, então, da imortalidade da alma. Então, Tomé, eu não acredito não, só acredito vendo. Aí Cristo, aqui, Tomé, pega nas minhas chagas. E aí Tomé acreditou, né? Então, esse foi o Cristo. Cristo é citado no Alcorão, salvo engano, 2 vezes. O Alcorão, assim como o católico e o evangélico tem a Bíblia Sagrada, o Alcorão é o livro da lei, o livro sagrado dos muçulmanos. Maria é citada em torno de 50 vezes na Bíblia, no Alcorão. Cristo é citado como um profeta, não como filho de Deus. O Deus dos muçulmanos é Alá, o muçulmano tem o seu profeta, Maomé. Maomé Saddam Hussein, que foi presidente do Iraque, eu já li que ele é descendente do profeta Maomé. Antigamente, os judeus e os árabes, eles se relacionavam como era uma família. Eram de etnias diferentes, mas conviviam no mesmo território. Depois que a Inglaterra criou o país de Israel, fatiou o território palestino, criou o país de Israel, que deveria ter criado também, simultaneamente,
o país palestino, mas criou apenas o de Israel. E aí, de lá para cá, começaram a surgir esses conflitos que se arrastam até hoje. Israel invadindo, usurpando o território palestino, destruindo cidades, exigindo que os palestinos evacuem as cidades. Tem cidades fantasmas, só de destruição, de edificações destruídas. Mas no reinado de Salomão não era assim. Salomão foi um rei inteligente, austero, e todos os seus súditos conviviam harmoniosamente. Depois que Salomão faleceu, começou a surgir as desavenças. Então Jesus Cristo foi amor, até na cruz, no seu último suspiro, pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse foi Jesus Cristo, sinônimo de amor, de perdão, de amor ao próximo.